Boa tarde a todos. É uma imensa satisfação a gente poder retornar aqui na Abrap, nesse webinar, para a gente discutir, discorrer, falar muito sobre o plano setorial, que a Abrap vem estudando há mais de ano, né, que é esse plano inovador, esse plano moderno, esse plano flexível. E o que a gente está buscando é aquele velho mote, né? Fazer a previdência complementar chegar para o maior número de pessoas possíveis. A gente sabe que o sistema está estagnado e que a sua retomada do crescimento tem muito nesse viés do fundo instituído, do servidor público e do setorial, que é a grande novidade. E é uma grande novidade porque esse tema recentemente foi examinado, foi enfrentado no âmbito do nosso órgão de regulação, o CNPC. Foi estruturado um grupo de trabalho específico para esmiuçar todo o ordenamento legal, o ambiente regulatório, enfim, todas as normas que no nosso sistema disciplinam o plano setorial. E esse grupo de trabalho no CNPC, no mês passado, entendeu que hoje a estrutura regulatória, a estrutura legal, aquilo que nós temos no nosso sistema é o suficiente para que a gente possa implementar, instituir, e aí no maior número possível, planos instituídos, e aí nesse caráter nosso, setorial da Abrap, né? A Abrap, uma associação representativa do setor da Previdência Complementar, fechada, com suas mais de 260 associadas. O que ela quer, o que a Abrap busca, na verdade, é viabilizar, é facilitar, incrementar, ajudar na incrementação da Previdência Complementar fechada, fazendo com que as nossas associadas sejam estimuladas, cada qual, se assim desejar, para que criem seus planos instituídos setorial via Abrap, família. E por que a família, né? Eu acho que a gente vem falando muito disso, né? O sistema hoje, ele abarca 2 milhões e meio de pessoas, 770 mil aposentados, direto e indiretamente 6 milhões de pessoas, e o direto e indiretamente, aqueles beneficiários que estão próximos do nosso participante, que são os familiares, né? Porque o participante tem a possibilidade de ter um plano fechado mais vantajoso do que os abertos, evidentemente pelo seu custo, pela sua finalidade não lucrativa, e por um outro lado, você não permite ou não permitia que familiares também pudessem ter acesso a esse plano que muitas das vezes subsidia o bem-estar de toda um grupo familiar. Voltamos. Acho que agora problemas técnicos aqui acabaram derrubando um pouco a nossa apresentação, mas a questão de áudio já voltou, o pessoal da técnica está dizendo que está tudo ok. Então eu só vou retomar um pouco para a gente poder ouvir aqui quem de direito, em termos de autoridade, conhece profundamente o assunto plano setorial, família e esse plano setorial que a Abrap vem lançando. Eu estava dizendo aos senhores que a gente tem a exata noção de que o sistema está estagnado e a gente tem também, através de estudos técnicos que a Abrap vem fazendo, mecanismos para a gente buscar o crescimento, o incremento, o fomento do nosso sistema. E um desses mecanismos é realmente o incremento desse plano setorial, e aí no viés de novo da Abrap no nosso ambiente. A Abrap é uma associação representativa do setor da Previdência Complementar fechada, depois de vários estudos e muita discussão técnica a respeito do tema, se chegou à conclusão que ela pode fazer uma reestruturação dentro de alguns itens do seu estatuto, e ela pode, ato contínuo, instituir um plano setorial no seu ambiente, que nada mais visa do que estimular o incremento da previdência complementar, fomentar a previdência complementar e muito estimular e facilitar que as nossas associadas implementem, estruturem seus planos instituídos para que possam ser oferecidos os seus participantes e os familiares desses participantes. Esse é o grande mote, é o que vem sendo dito muito no nosso sistema, como alcançar o beneficiário do participante. Estamos falando de um grupo fechado, um grupo familiar, né? Estamos falando de uma composição, um grupo familiar que já se beneficia muitas das vezes dos nossos planos de previdência fechado, e aí a gente tem que fazer a previdência complementar fechada chegar para o maior número de pessoas possíveis, tendo em vista a excelência do produto que ela oferece. É um produto que paga mais de 50 bilhões ano, atende mais de 770 mil aposentados, recebendo em dia, enfim, o próprio participante vai ser o grande incentivador de que para que seus participantes possam ingressar no plano setorial família que nós vamos estar discorrendo hoje aqui. Eu acho que é importante dizer que esse tema
ele foi muito debatido ao longo do ano todo, mais especificamente no último mês, na última reunião, penúltima para ser mais exato, do CNPC, onde, por força de um grupo de trabalho que foi estruturado para esmiuçar esse tema, para enfrentar os textos legais, enfrentar e discutir o marco regulatório nas suas características, enfim, esse grupo de trabalho, no ambiente, de novo, do CNPC, teve um relatório consolidado com a participação, inclusive, da PGFN, enquanto consultora jurídica do Ministério da Fazenda, e, portanto, do presidente do CNPC, o nosso ministro Eduardo Guardia. Eu acho que é importante esse trabalho no sentido de ser reconhecido que não há necessidade de continuarmos a regular mais esse tema. O que foi dito lá é que o marco regulatório hoje legal é o suficiente para que a gente possa atender e implementar a estruturação do plano família setorial ABRAP, em especial, discutindo, aprovando, tratando com o nosso órgão de supervisão. É isso que diz o CNPC. Esse não precisa de normas, as normas que existem, as instruções são suficientes e cabe à Previc, enquanto órgão de supervisão e fiscalização, acompanhar a criação desses planos na rotina de aprovação de qualquer plano. E nessa linha, falando da Previc, eu preciso fazer um registro. Primeiro, destacar o trabalho que vem sendo feito pela ADCOL no sentido de buscar reinventar o sistema para que a gente possa crescer, para que a gente possa fomentar, e muitas das vezes a gente, algumas ideias, e uma discussão transparente, mas algumas ideias que precisam ser melhor discutidas, isso vem sendo feito com muita transparência, repito, e a gente coloca no ar, em pé, como dizem, o Plano Setorial Família por força da cooperação desse trabalho que vem sendo feito entre Previc e ABRAP, e eu preciso aqui fazer o registro e agradecer. Nós estamos aqui com a presença do Mário, diretor da Previc, que esteve discutindo outras pautas aqui de manhã com a gente na ABRAP, e está acompanhando aqui pessoalmente, um grande incentivador do fomento da Previdência Complementar, do aperfeiçoamento. Então, no seu nome, Mário, aqui presente com a gente hoje, eu queria agradecer a Previc, toda a ADCOL, transmito aí meus agradecimentos pela grande parceria que a gente vem estruturando com a Previc nos temas de interesse do sistema. Mas voltando no nosso setorial, a gente hoje tem plena convicção que nós estamos enfrentando, estabelecendo um marco no nosso sistema, uma nova era da Previdência Complementar Fechada. A gente sente que esse viés do crescimento do Plano Família, que aqui de novo vai ser amplamente detalhado pelo meu grande amigo Zé Roberto Ferreira, por todo o trabalho que o Zé Roberto produziu no nosso sistema ao longo da sua história profissional, hoje um consultor sócio da Rodate Nogueira Ferreira, uma pessoa da nossa mais alta admiração, que vem trabalhando nisso dia muito, e a gente vem conversando ao longo desse ano para chegar esse dia, o dia de hoje. O dia de hoje que, de novo, eu entendo que é um marco, é uma referência, e muito disso pelo incentivo, pelo ensinamento, pelo aprendizado que eu pessoalmente tenho dia a dia, no cotidiano, com o Dr. Devanir aqui também do meu lado presente, que ele vai estar discutindo isso com toda a sua autoridade no nosso sistema. Um pouco da visão que o Dr. Devanir tem, com tudo que já se viu, que à luz do seu livro, inclusive a história da Previdência Complementar, como é que ele enxerga, como é que ele percebe a possibilidade de fomento e uma nova referência no nosso sistema. Eu vou deixar a palavra aqui para os nossos ilustres amigos e grandes técnicos e líderes do nosso sistema. O que eu posso dizer para vocês, mais uma vez, é que a diretoria da ABRAP, centrada, focada, temos uma meta a ser batida por força do nosso planejamento estratégico, busca cotidianamente incrementar o sistema, crescer o sistema, flexibilizar. Isso foi visto agora no nosso Congresso, isso foi visto já no Congresso ano passado, isso é visto em cada evento que a ABRAP organiza, isso é visto no ambiente da autorregulação que a ABRAP, enquanto sociedade civil, dá mais essa cooperação do aperfeiçoamento do sistema. Enfim, em todos os campos de atuação, e aí une a ABRAP, agradecer o Brasisa, o SINDAP, meu grande amigo Jarbas, que tem trabalhado de mãos dadas esse braço sindical da ABRAP junto com a gente, e principalmente no CRPC, o ICSS, o Vitor Paulo, enfim, eu acho que é um engajamento de várias lideranças, de todos que atuam, para quê? Para que a gente possa crescer o sistema. E mais uma novidade para vocês, para eu encerrar minha palavra e falar um pouquinho de mais um tema importante que está chegando aí, expectativa para a primeira quinzena de novembro, CNPJ por plano. Estamos falando de fomento, estamos falando de aperfeiçoamento, estamos falando de implementar, estruturar e aprovar o CNPJ por plano já na próxima primeira quinzena de novembro.
Então eu acho que a gente, se conseguirmos fechar o ano com todas essas metas, esses produtos, tudo que a gente vem conquistando, eu acho que a gente revoluciona o sistema e dá realmente uma virada no seu crescimento maior nesse viés do Plano Família, em especial setorial. Eu queria passar a primeira palavra para o Zé Roberto, agradecer mais uma vez, colocar a ABRAP à disposição de todos, né? A gente tem, em cada fórum que a gente vem participando, em cada local, esclarecido e tirado dúvidas sobre esse plano setorial família. E digo uma coisa para os senhores, eu nunca senti, eu estou no sistema desde 1991, eu nunca senti uma empolgação tão grande das grandes lideranças para que as entidades instituam seus planos e ofereçam aos familiares de seus participantes e aos próprios esse plano família revolucionário, repito, para o nosso sistema. Fica aí mais uma vez meu abraço e coloco a entidade à disposição de todos, a associação à disposição de todos, independente das dúvidas e dos esclarecimentos hoje prestados. Zé Roberto, por favor, está falando. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer a ABRAP, na figura do seu presidente, Luiz Ricardo, pela oportunidade, pela generosidade das considerações, cumprimentar o doutor Devani, Tomar, né, demais presentes aqui representando a ABRAP, e poder conversar um pouco com vocês sobre esse projeto, que é um projeto grandioso, de fato, ele pode, e temos a expectativa de que ele vá trazer um novo ânimo, vai mudar o patamar do nosso sistema em termos de perspectiva de crescimento. O objetivo aqui é mostrar, conversar com vocês sobre o que está sendo feito, como é que se dá esse projeto, o estágio que ele se encontra, e todo o seu conjunto de possibilidades e iniciativas de fomento que vão surgir a partir da evolução desse assunto. O objetivo aqui é a gente primeiro contextualizar por que esse tema ele vem neste momento à discussão, por que ele é oportuno, como se dá essa estruturação desses planos setoriais da ABRAP, em relação à estrutura, quais as modelagens aplicáveis, como que ele pode ser organizado sob o aspecto das modelagens, consequentemente os ajustes estatutários que são necessários para que essa ideia, essa estrutura, ela tenha de fato consecução e os próximos passos, né? Em relação ao contexto, como já bem disse o presidente Luiz Ricardo, o sistema ele atravessa um processo já bastante longo de estagnação, o que é natural pela sua natureza, tendo em vista que o ingresso de novos participantes tem sido muito pequeno. Consequentemente, os planos eles se tornam maduros e você inicia um processo de descapitalização. O problema é que as entidades fechadas de previdência complementar, esse nosso setor, ele já deixou de ser do interesse somente de participantes e patrocinadores e instituidores há muito tempo. Ele já é do interesse e da preocupação de toda a sociedade brasileira, tendo em vista que é o único ponto e o único depósito de recursos de longo prazo que podem, de fato, viabilizar o crescimento sustentado do país. Não existe nenhum outro setor, inclusive no âmbito do sistema financeiro, que dispõe de recursos que possam ser alocados no longo prazo e possam viabilizar esses investimentos, tendo em vista o esgotamento de recursos públicos para essa natureza e recursos externos têm cada vez mais aportado com menos frequência no Brasil. Então, os fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar, elas têm uma missão que já extrapola o interesse somente daqueles agentes que estão mais próximos. Por esse motivo, a ABRAP ela tem buscado e tem permanentemente se esforçado para prover mecanismos de alavancagem, de aumento, de fomento e ampliação da cobertura previdenciária. E olhando para o nosso sistema, um primeiro público muito próximo que poderia ser objeto dessa ampliação é exatamente os familiares daqueles que já compõem o sistema, que são os nossos participantes. E muitas entidades já perceberam nesse grupo a possibilidade de aumento de cobertura previdenciária e já iniciaram um processo da criação dos chamados planos família. Ocorre que, olhando o sistema como um todo, esse processo ele necessita de um terceiro, que seria uma associação, enfim, uma instituição que pudesse congregar todos os participantes dos planos administrados pelas entidades, para que pudesse, por intermédio daquela entidade, essa associação, instituir um plano e, como tal, alcançar os dependentes econômicos, assim que as normas atuais tratam essa questão e que não chegam, não alcançam todos os familiares. Esse processo é um processo um pouco mais lento, um pouco mais dificultoso, às vezes é complicado encontrar uma associação, uma instituição que congregue todos os participantes, e por esse motivo uma ideia de um plano setorial ele poderia trazer uma via alternativa
para que as entidades pudessem, então, dessa forma, se valendo desse arranjo, que é um arranjo simples, um arranjo moderno, mas que conta com o papel da ABRAP enquanto uma referência, ela empresta a sua placa para que possa ser estruturado, né, o plano dessa forma, e você passa a ter uma via de solução. Essa via de solução, ela enfrentou, até então, tendo em vista que ela foi normatizada em 2016, ela enfrentou dois pontos que necessitavam de uma superação. O primeiro deles, já foi mencionado pelo presidente, diz respeito à suficiência normativa e legal. Existia uma dúvida em todo o sistema se o que contém a Lei Complementar 109, a Resolução 12, a própria Instrução 29 da Previc, se esse conjunto normativo e legal ele era suficiente para que a estrutura de planos setoriais pudesse ter vida, né, pudesse ser utilizada. Essa questão ela foi superada ao final do mês de agosto, numa reunião do CNPC, no qual o Conselho ele concordou, ele conheceu o relatório final de um grupo que foi criado exatamente para enfrentar o tema, planos setoriais, e entendeu que, de fato, o arcabouço legal normativo ele é suficiente. Então, a partir desse momento, a ABRAP voltou a ter condições de segurança necessária, né, e suficiente, para avançar com o assunto e poder dar, de fato, essa contribuição fundamental para a perpetuação do sistema, por meio de estruturas simples e modernas. Repito, eu acho que isso é muito importante. Nosso sistema, de fato, ele tem um desafio de, por meio da simplificação e da inteligência, poder olhar muito mais aqueles que estão fora do sistema e trazê-los em termos de motivação, estímulo para ingressarem no sistema, do que necessariamente se inspirar nos planos já existentes, que eventualmente foram pensados para outras gerações. Então, a estrutura que se pretende com os planos setoriais permite, né, esse tipo de simplificação e, ao mesmo tempo, de modernização. Então, superado a questão da suficiência normativa e legal, o segundo ponto de superação diz respeito a como que poderia ser percebido e enquadrado o participante de uma entidade fechada de previdência complementar, né, o participante vinculado a um plano administrado, dentro do arcabouço normativo, tendo em vista que o arcabouço ele trata basicamente duas figuras, a de associado e a de membros. O associado, se considerado a questão literal do termo, ele pressupõe, enquanto associado, que quem está oferecendo o plano é a associação, o que não é a realidade de boa parte ou a maioria das entidades fechadas de previdência complementar. Você teria uma primeira dificuldade, né? Enquadrar os participantes como associados, tendo em vista que não se trata de associações. Esse termo associados ele está previsto no artigo 2º da Resolução 12, e a alternativa a esse termo seria a possibilidade de tê-los, né, participantes dos planos administrados pelas entidades, na condição de membros. Poderiam ser membros diretos ou membros indiretos. Essa possibilidade também consta da Resolução 12, no seu artigo 11. Então, ali ele já fala dos associados e, alternativamente ou adicionalmente, os membros. Ocorre que membros diretos, com base na resolução, são dirigentes, né? São gerentes, diretores, conselheiros, ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes dos instituidores, onde não se encaixa, não se enquadra a condição, o papel dos participantes. Alternativamente, seriam membros indiretos. Os membros indiretos são sócios, empregados das pessoas jurídicas ou dos instituidores e cônjuges desses membros, situação também que na qual não se enquadra os participantes das entidades fechadas de previdência complementar. É claro, a gente sempre faz esse alerta, que a questão da interpretação literal, ela levada a cabo, ela poderia chegar à conclusão seguinte: olha, mas se é isso, né, se é associados nesse âmbito, então somente associações poderiam oferecer planos instituídos, o que não é o caso. Existem vários exemplos que poderia se entender que o termo associados ele teria muito mais a visão de uma vinculação do que necessariamente de associação, sob pena de termos um vício, né, um problema na própria Resolução 12, que prevê outras instituições a oferecer um plano instituído, que não somente associações. No entanto, essa é uma discussão que ainda não se encontra consolidada no sistema. E o esforço no sentido da sua superação poderia demandar muito tempo e, mais uma vez, o sistema perder oportunidades. Uma oportunidade como a deste momento, na qual se discute reforma da Previdência, a Previdência complementar pode significar uma parcela muito relevante da solução que se pretende para a questão previdenciária no Brasil. Então, a ABRAP entendeu que se esforçar mais na consolidação e no consenso de uma interpretação de um termo, ela poderia muito mais prejudicar o sistema do que auxiliá-lo no sentido do fomento. E por esse motivo,
entendeu-se que ao invés de enfrentar e tentar superar e pacificar uma questão de interpretação, seria muito mais fácil tentar, de alguma forma, dentro dos seus esforços do sistema, se ajustar às normas vigentes. E, nesse sentido, restariam dois caminhos. O primeiro deles é que as próprias entidades pudessem promover alterações nos seus estatutos para reconhecer os participantes com uma vinculação diferenciada, seja de associados ou membros. No entanto, esse caminho ele enfrenta pelo menos dois dificultadores, né? O primeiro é que se a entidade, pela sua natureza, ela não é uma associação, seria muito difícil ela assumir, ela aceitar estatutariamente a figura de um associado. Esse seria um primeiro óbvio. O segundo seria ineficiente, seria uma perda de recursos muito grande se cerca de 300 entidades promovessem alterações estatutárias para o mesmo fim. Então, você teria uma perda de escala muito grande, consequentemente, seria muito custoso para o nosso sistema esse esforço. A alternativa que se apresenta de forma muito mais facilitada, mais inteligente e com a capacidade de abrangência muito grande é exatamente a alteração do Estatuto da ABRAP para acomodar a situação colocada e superar os pontos aqui trazidos, particularmente esse do entendimento e do acolhimento do participante e dos assistidos como potenciais participantes adicionalmente aos seus familiares. Então esse foi o caminho escolhido pela ABRAP, né, a alteração de seu estatuto. Essa alteração, então, ela visa atender ao disposto no artigo 6º da Instrução 29, que está vinculada à Resolução 12, não poderia ser diferente, que prevê o seguinte: olha, os planos setoriais eles serão disponibilizados aos associados e aos membros, diretos e indiretos, vinculados ao instituidor setorial e aos seus afiliados setoriais. Quer dizer, de forma absolutamente abrangente, mas desde que esses agentes possam ser enquadrados em uma condição de associados ou de membros, né? Muito bem. Dentro dessa lógica, qual seria então a estrutura desses planos setoriais? Primeiro, a existência dessa estrutura dependeria da vontade, da iniciativa de cada entidade associada da ABRAP. Então, cada entidade fechada de previdência complementar associada à ABRAP, ela teria prerrogativa de, por iniciativa e interesse próprio, instituir um plano setorial no qual a ABRAP seria o instituidor setorial daquele plano, a entidade seria afiliada setorial e, ao mesmo tempo, a gestora do plano que viesse a ser instituído, e, por meio dessa estrutura, ela teria a capacidade de incluir na sua cobertura previdenciária seus dirigentes, empregados, participantes, assistidos e respectivos familiares. Naturalmente, para que isso acontecesse, ou para que isso aconteça, é necessário os ajustes que se propõem em relação ao Estatuto da ABRAP. As vantagens que você teria é que todas as entidades que tivessem viabilidade técnica de ter um plano com essas características para alcançar, particularmente, os familiares dos atuais participantes ou até os próprios participantes, lembrando que muitos planos hoje existentes, inclusive patrocinados, eles têm regras de limite de benefício, teto de benefício, e por vezes os participantes, mesmo já alcançados por uma cobertura de previdência complementar fechada, ele necessita de uma suplementação previdenciária. E o único mecanismo que ele dispõe hoje é a previdência aberta. Então ele passaria a ter essa possibilidade de participar também desse plano setorial administrado pela sua própria entidade e trazer consigo os seus familiares, né? E percebam que, nos valendo de um comando da condição jurídica da associação, que é a ABRAP, percebe-se uma primeira oportunidade. Como a questão ela está no âmbito associativo e não previdenciário, a limitação hoje encontrada nas normas relacionadas ao alcance, que seria dependentes econômicos, passa a ser superado, né? A intenção aqui é que se alcance grupo familiar, né? E sequer está se trazendo aqui limitações. Então, as possibilidades e o alcance dessa iniciativa se torna ainda muito maior, né? E as entidades de todo o porte, elas poderiam, cada uma dentro da sua condição, dentro da sua capacidade, dentro da viabilidade econômica desses planos, poderia gerir os seus planos, consequentemente, ampliar a sua capacidade de percepção de receitas e também, por consequência, dar um primeiro passo, iniciar um processo de sua perpetuação, o que é muito importante. Então, dessa forma, o que aconteceria?
você teria a possibilidade de fazer com que os dirigentes e empregados fossem tratados nessa estrutura de planos como membros diretos e indiretos, uma vez que eles já estão vinculados às entidades que seriam também as afiliadas setoriais, e os participantes assistidos e respectivos familiares, eles seriam considerados associados especiais previdenciários da ABRAP. Essa é a grande novidade, é a criação dessa categoria especial de associados, e como tal, enquanto associados da ABRAP, poderiam ser contemplados nessa estrutura de planos na condição de associados, neste caso, do instituidor setorial, exatamente como está previsto no artigo 6º da Instrução 29. Então, esses planos, características básicas, né? Cada entidade poderia criar o seu, sempre iniciativa da entidade, né, da própria entidade. Ela criaria e administraria esse plano, tendo a ABRAP como seu instituidor setorial, e, mais uma vez, a capacidade de superar a atual limitação normativa do alcance dessa estrutura de planos instituídos, que pelas normas se limita aos dependentes econômicos e, nesse caso, alcança todos os familiares. Em relação às modelagens possíveis e aplicáveis, são bastante amplas. Primeiro, porque elas serão livremente escolhidas pelas entidades que tiverem interesse em instituir um plano dessa natureza. Então, as entidades terão liberdade na escolha da modelagem. Essa modelagem necessariamente tem que ser de um plano de contribuição definida, tendo em vista a sua vinculação à Resolução 12, que trata dos planos instituídos, cuja obrigação, o comando normativo é de que seja de contribuição definida, mas abre uma série de possibilidades de modelagens respeitar essa natureza do plano, como os planos família, já mencionados pelo presidente Luiz Ricardo, planos de renda antecipada, os chamados planos de ambição definida, que estão sendo bastante desenvolvidos e utilizados no nosso sistema, e, por fim, o Prévio Sonho, que é mais uma contribuição da ABRAP. Esse plano ele está em fase final de licenciamento por parte da Previ, que ele vai ser um plano pré-aprovado, mais um plano pré-aprovado, que vai estar à disposição das entidades que, caso optem, por exemplo, para uma estrutura de um plano setorial, podem, inclusive, se valer desse plano, que já vai ter o seu regulamento pré-aprovado pelo órgão de fiscalização. Então, com base nesse conjunto de ideias e de expectativas, quais são os ajustes estatutários que estão sendo discutidos e apreciados pelas instâncias da ABRAP para que essa ideia e essa iniciativa possa, de fato, se tornar realidade, né? São ajustes cirúrgicos, né, limitados ao que se pretende, que é, de fato, criar uma nova categoria de associados que tem, basicamente, né, e unicamente, a prerrogativa e a possibilidade de participar de um plano dessa natureza. Então, são poucos os ajustes necessários para que se tenha conforto, para que esse assunto possa, de fato, ter consecução. Então, a primeira alteração é logo no artigo 1º, que trata dos objetivos sociais da ABRAP, e inclui, dentre esses objetivos, a possibilidade de que a associação possa instituir e implementar planos de benefícios junto a entidades fechadas de previdência complementar por iniciativa destas. Ou seja, reitera-se que tudo isso que está aqui sendo trazido depende da vontade, da iniciativa de cada uma das entidades. Já temos a informação de que o sistema tem grande interesse em relação a esse assunto, mas naturalmente que esse interesse ele só se materializa se houver de fato a iniciativa da entidade. A ABRAP ela não pretende, nem poderia, por força do que se pretende alterar o estatuto, tomar qualquer iniciativa nesse sentido. De fato, a grande locomotiva desse processo são as próprias entidades associadas. Então, essa inclusão no artigo 1º, o objetivo é exatamente isso, quer dizer, adicionar dentre os objetivos sociais da ABRAP essa possibilidade. Na sequência, no capítulo 2, que trata da relação associativa, logo no seu título, acrescenta-se, né, insere-se a figura do associado especial previdenciário, essa é a terminologia utilizada dentro dessa estrutura pretendida. E dentro do artigo 7º, que é o primeiro artigo dentro desse capítulo que trata dos associados, insere-se uma série de artigos exatamente para iniciar a qualificação desses associados especiais previdenciários. Então, o primeiro parágrafo que é inserido trata da questão dos participantes. Então, os participantes e os assistidos de entidade associada à ABRAP,
que vier a instituir um plano de benefícios, que a entidade optou por instituir esse plano de caráter setorial, os participantes assistidos daquela entidade, eles serão considerados associados especiais previdenciários da ABRAP. Então essa é a primeira via de inserção desse grupo, né, dessa massa de potenciais participantes do plano, para que eles possam de fato ser considerados os associados especiais previdenciários. Na sequência, o parágrafo 2º, ele dá o mesmo tratamento, só que nesse caso, aos assistidos. Então, no caso de familiar de participante e assistido de entidade associada, será permitida a vinculação na condição de associado especial previdenciário, bastando para isso a comprovação do vínculo familiar com o respectivo participante junto à entidade de origem. Desculpe, aqui está alcançando, na realidade, os familiares. Então, no primeiro parágrafo, né, trata-se dos participantes e assistidos, no segundo, respectivos familiares. Ou seja, todo esse grupo, participantes, assistidos e respectivos familiares, são trazidos no mesmo nível de relação associativa com a ABRAP. Todos eles são potencialmente participantes, desde que vinculados à entidade a qual os participantes já estão vinculados, porque administram os seus planos, e se essa entidade optar por criar uma estrutura de plano setorial e criar um plano, instituir um plano, todo esse grupo passa a ser potencialmente participantes desse novo plano setorial administrado por essa entidade. O parágrafo 3º, ele trata da questão da inscrição. É importante, esse processo ele é voluntário, o participante ele o atual participante de um plano já administrado pela entidade, ele já é considerado, né, um participante especial previdenciário, mas para que ele possa ser considerado associado nessa condição, para tanto ser um participante do plano setorial, ele precisa formalizar a sua vontade. Esse exercício ele se dá por meio de uma inscrição, né, uma solicitação de inscrição, e esse parágrafo 3º trata exatamente isso. Né? Ele menciona que a condição de associado especial previdenciário da ABRAP, definida no parágrafo 1º deste artigo, é exclusiva para fins de inscrição de benefícios de caráter previdenciário administrado e executado pela entidade associada de origem ou por outra entidade associada, mediante autorização formal da entidade associada de origem. Ou seja, o papel desse participante, né, desse associado especial previdenciário, que venha a ser participante de um plano setorial instituído pela ABRAP e pela entidade que vai administrar aquele plano, o papel dele junto à ABRAP é exclusivamente a de poder ter acesso àquele plano. Exclusivamente isso, né? Não teria nenhum outro papel. E o plano ao qual ele vai ter acesso é o plano administrado pela sua entidade. Ele poderia participar de um plano administrado por outra entidade que também tivesse um plano setorial ABRAP? Olha, até poderia, desde que a sua entidade permitisse. Exatamente para não promover no sistema, voluntário ou involuntariamente, um processo concorrencial que é indesejável, né? O sistema não tem essa natureza. Então, o objetivo aqui é fazer com que essa condição, então, ela seja limitada, né? Está delimitando a condição desse associado especial para que ele tenha acesso à condição de participante desse plano setorial, e se for para um outro plano setorial também, cujo instituidor setorial seja a ABRAP, administrado por outra entidade, necessita da autorização da sua entidade, a entidade a qual ele esteja vinculado. O parágrafo 4º, ele trata do processo de inscrição. Como mencionamos, ele é voluntário e aqui fica claro, os associados especiais previdenciários, eles precisam ser formalmente inscritos, então é necessário que tenha esse processo formal junto à ABRAP e não estarão sujeitos à contribuição associativa e nem responderão pelas obrigações contraídas pela ABRAP. Então, veja bem, já que há um tratamento diferenciado quanto à limitação ou delimitação do papel desse associado especial previdenciário, é natural que ele também tenha um tratamento diferenciado em relação às suas obrigações de natureza contributiva e demais obrigações contraídas eventualmente pela ABRAP. Então, ele não se confunde com o papel do associado, pessoa jurídica, que são as associadas da ABRAP, né, as entidades fechadas de previdência complementar. O parágrafo 4º, acabei de mencionar o parágrafo 4º em relação às obrigações, e no parágrafo 5º, depois de tratado, né, enfrentado a questão da inclusão dos participantes do associado especial previdenciário, é necessário tratar a questão da exclusão, ou eventual exclusão desse associado. Então, como é que se daria? Se daria essa exclusão e, consequentemente, o cancelamento da sua inscrição junto à ABRAP em decorrência do seu pedido formal, já que a sua inclusão é formal,
seu pedido de exclusão também é formal, ou em decorrência do seu falecimento. São essas duas situações, duas possibilidades para que ele seja excluído da condição de associado especial previdenciário. Esgotada a questão da relação associativa no que diz respeito ao capítulo 2, uma outra inserção se dá no artigo 13 do Estatuto, que trata da Assembleia Geral. Então é mais uma oportunidade que se tem para limitar ou delimitar o papel desse associado especial previdenciário, que se restringe a sua participação no plano setorial. E aqui o que se propõe é a inserção de um parágrafo único, no parágrafo 13, no qual se coloca que os associados especiais previdenciários não integram a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, essa sim, ela é composta, ela é integrada somente pelas entidades fechadas de previdência complementar associadas. Essas sim são os representantes do sistema no âmbito da Assembleia Geral, enquanto entidade máxima da associação. Foi importante também acrescer a competência estatutária para a condução dos assuntos, e a opção foi para que essa competência se situasse no âmbito da diretoria da ABRAP. Por esse motivo, no artigo 33 foi incluído um inciso no qual atribui à diretoria da ABRAP a competência por tratar esses assuntos de natureza previdenciária, nos seguintes termos, quer dizer, compete à diretoria da ABRAP deliberar sobre assuntos afetos aos planos de benefícios instituídos setoriais, junto a entidades fechadas de previdência complementar, bem como aprovar os termos, eventuais alterações dos respectivos regulamentos dos planos de benefícios instituídos setoriais. É uma condição que atende a comandos normativos, não é possível haver uma implementação de um plano ou alteração de um regulamento sem que o seu instituidor se manifeste, então por isso a necessidade desse dispositivo. E finalmente, encerrado todo o conjunto de alterações, consequentemente haveria necessidade de renumerar dispositivos do Estatuto. Então percebam que as alterações propostas elas se limitam, elas são bastante cirúrgicas no que diz respeito à acomodação, quer dizer, ao tratamento específico dos associados especiais previdenciários, que têm exatamente um único objetivo, que é trazer ao alcance da estrutura de planos setoriais a possibilidade de participarem desses planos, desde que as suas entidades assim o desejem. E essas alterações estatutárias elas têm um tratamento formal que está em curso, que são os próximos passos. Primeiro, sua apreciação, sua aprovação no âmbito dos órgãos colegiados da ABRAP. Isso já aconteceu no âmbito da diretoria, no âmbito do Conselho Deliberativo. Vai haver uma Assembleia Geral no dia 8 de novembro, que espera-se que o assunto também seja discutido, apreciado e todo esforço para que ele seja aprovado. Em sendo aprovado, promove-se então ao registro dessa alteração estatutária da ABRAP e, paralelamente, já está em curso esse processo de licenciamento do prévio sonho, por parte do órgão de fiscalização. A ideia é que o quanto antes o sistema ele disponha tanto da alteração estatutária da ABRAP, já aprovada por todas as suas instâncias, e cujo estatuto, novo estatuto já registrado, ele tem a sua efetividade, já possa ser observado e respeitado, e paralelamente a isso, à disposição do sistema também o prévio sonho. Dessa forma, a partir desse momento, as entidades que tiverem interesse, elas poderão então instituir seus planos setoriais, tendo como instituidor setorial a ABRAP, tendo como afiliado setorial a própria entidade, que também vai ser a gestora daquele plano, e por meio do qual ela vai poder trazer tanto os participantes que ela já possui nos planos que ela já administra, quanto os respectivos familiares, sem aquela limitação de alcance somente dos dependentes econômicos. Em princípio, da nossa parte, o que tínhamos para inicialmente apresentar para os senhores é isso, toda a expectativa trazida aqui pelo presidente em relação ao êxito dessa iniciativa, ao seu alcance, a possibilidade de realmente mudar o patamar do nosso sistema é muito grande. A gente compartilha dessa certeza, não é nem expectativa. Vários outros projetos de planos setoriais estão em curso, outras entidades já tiveram arranjos semelhantes, embora não à luz da Instrução 29, mas com êxito. Então não temos dúvida que a partir do momento em que o sistema compreenda essa ideia e possa, dentro da sua realidade, dentro da sua expectativa, implementá-la, a contribuição vai ser extraordinária para a sociedade brasileira. Me coloco naturalmente à disposição para as questões se apresentarem.
Agradecer o Zé Roberto, que sempre ensinando a gente e dando os caminhos que a gente possa encontrar soluções adequadas. Eu concordo com você, Zé Roberto. Eu acho que, como eu disse no início, nós vamos entrar numa outra escala, num outro patamar, num novo perfil de sistema. Eu acho que essa é a maior e mais importante notícia que a gente vem trazer hoje aqui, em especial para atender uma demanda reprimida. Isso a gente tem falado muito também. Algumas entidades, à luz da figura do fundo instituído, têm aí criado seus planos como associações diversas. Tomara que muitas outras criem. Nós estamos aqui na ABRAP para justamente permitir, facilitar mais uma maneira para que as entidades possam criar os seus planos, e cada entidade vai gerir, se assim o quiser, o seu plano família setorial. Mas eu queria registrar a demanda reprimida, que os números e as adesões que são buscadas aí nas entidades que estão administrando planos instituídos de família mostram, né? Então aí fica meu cumprimento para a Copel, Fundação Copel, o trabalho que vem fazendo, fica meu cumprimento para a Fundação C3E, também lá fazendo o Plano Família, junto com a Tia Previdência. Aliás, agradecimentos, eu preciso refazer esse registro também, a Tia Previdência que compartilhou com a ABRAP tudo aquilo que ela já enfrentou no passado recente para estruturar um plano setorial no seu segmento na região sul, e aqui nos ajudou também a estruturar na nossa associação. Números impressionam porque familiares de participantes estão buscando uma proteção previdenciária adequada, uma proteção previdenciária num ambiente fechado, que a gente sabe, de novo, já disse isso, que entrega aquilo que prometeu, e estão aderindo. Então eu tenho certeza que a gente vai enfrentar grandes novos desafios aí no 2009 para colocar, estruturar, operacionalizar o plano setorial família, mas tenho certeza que ao final de 2019 os números, à luz desse fomento, desse incremento, serão expressivos e vão mostrar que realmente nós estamos no caminho, que aliás, se não for o único, para crescimento do nosso sistema. E falar de crescimento, diagnóstico, análise, história do nosso sistema, eu vou passar a palavra para o Dr. Devanir. Dr. Devanir, que na minha visão é a pessoa que mais conhece Previdência Complementar nesse país, brinco de uma maneira muito carinhosa, que é o Dr. Google da Previdência Complementar. Eu acho que é a pessoa ideal para sentir, para narrar, para passar para a gente a percepção do que foi nosso sistema, o momento que ele atingiu agora de estagnação e agora retomando o seu crescimento para o plano setorial família da ABRAP no nosso segmento. Devanir, por favor, ensinar um pouco mais a gente. Presidente, obrigado, bondade. Cumprimento também o nosso amigo Zé Roberto Ferreira, Dr. Marne, que está aqui acompanhando a nossa reunião. É uma alegria muito grande. Eu concordo inteiramente. Estamos no marco. Eu diria que desde os anos 70, quando nós tivemos a instalação da Previdência Complementar no país, que estamos tratando do novo, né? E aquilo era, no momento, no Brasil em desenvolvimento, aquilo foi um instrumento valoroso de recursos humanos das empresas estatais. Eu acho que nós estamos tratando do novo agora, né? É um novo marco. E é um novo marco fundamentado numa simplicidade absoluta. É um novo marco que traz e congrega um número fantástico de potenciais participantes, novos participantes. Eu sempre digo, nós sempre lutamos com o fato de nós não termos uma rede definida de vendedores, vamos chamar assim, desses planos. E hoje nós temos, que são os próprios participantes e assistidos. É eles que serão os grandes vendedores desses planos para os seus familiares. E, presidente, uma coisa também que foi bem colocada aqui, nós não estamos falando de nada que dependa de norma. As normas estão aí, né? Nós dependemos simplesmente da iniciativa privada tomando a dianteira, né? Por isso, o marco que é a reforma ou alteração cirúrgica, né? Vamos dizer assim, desse nosso estatuto. A partir daí, nós temos todos os elementos para estabelecer dentro de uma estrutura simples, né? Criando uma rede de distribuição fantástica, promovendo também a educação previdenciária, porque através desses familiares nós vamos ter um maior engajamento, nós vamos dar sustentabilidade para as nossas entidades, porque é um fôlego novo, né? E nós estamos falando de escalas
completamente diferentes. Nós temos hoje, foi bem citado, 2,5 milhões de participantes diretos, 800 mil já assistidos, são 3,3 milhões, quer dizer, é nesse conjunto de pessoas, nos familiares dessas pessoas, é que nós estamos colocando a possibilidade de um veículo que vai praticar realmente uma grande justiça social, porque hoje todos aqueles que estão na condição de familiares não podem estar num plano fechado, e agora poderão. Né? E, presidente, se me permite algumas coisas. Alguns perguntam, mas isso vai trazer custo para a entidade? Eu diria que não. Nós vamos estar, na verdade, colocando novas fontes para a receita, para esse nosso PGA, através dos novos participantes. Também haverá uma concorrência entre as entidades? Também digo que não, porque a iniciativa é da própria entidade. Ou seja, um participante, para exemplificar, da Petros, ele só vai poder participar de um outro plano com autorização da Petros, por exemplo. Ou vice-versa, eu não tenho não gostaria de ser o gestor de um plano. Também a alternativa do Estatuto me permite que eu autorize um outro associado da BRAP a fazer a gestão desse plano. E essa filiação da BRAP, eu diria que é uma coisa também muito simples. Nós não estamos criando nenhuma complexidade nisso. Basta o indivíduo fazer adesão a esse plano, ele já estará formalmente filiado à BRAP, bastando um termo que nós vamos estabelecer, né? E a BRAP terá cadastro dessas pessoas aqui? Não, não necessariamente, nós não queremos isso. O cadastro é da própria entidade, a entidade que vai manter o controle desses participantes. Outra pergunta que normalmente, quem serão esses familiares? É o dependente econômico, o cônjuge? Quem vai definir isso é a própria entidade que vai fazer o gerenciamento, a operação desse plano. Então, nós não vamos entrar no mérito se é o dependente econômico, se é o cônjuge. Na verdade, a entidade associada vai definir esse grau de familiar. É um plano só? Também é uma outra pergunta que a gente... Não é um plano só. Né? Essa é a simplicidade, ou seja, cada associado aí, e talvez se formos felizes, nós poderemos ter 263 planos aqui, que é a quantidade de associados da BRAP. Então, na verdade, nós vamos estar promovendo essa filiação. Cada plano será de uma entidade específica, né? O nosso relacionamento é com a pessoa jurídica, né? E uma outra pergunta que é comum, é preciso alterar estatuto da entidade? O Roberto colocou bem isso aqui. Quer dizer, não necessariamente. Se a entidade não tiver nenhuma restrição que lhe vede, né, a fazer a gestão de um plano que não seja exclusivo, aquele plano patrocinado, ela poderá fazer. Se ela já tiver no seu estatuto a possibilidade de fazer a operação de planos, multiplanos, automaticamente não precisará fazer nenhum tipo de alteração. Esse convênio de adesão também é um convênio de adesão simples, nós já temos um modelo, estamos levando. Há algumas perguntas, mas por que a BRAP tem que ter essa interveniência? Né? A BRAP, na condição de fundo instituído, vai precisar fazê-lo, né? Isso aí até tem previsão legal. No caso das entidades vinculadas à Lei 109, basicamente, nós vamos tomar conhecimento. No caso das entidades cobertas pela Lei 108, há necessidade do conhecimento e anuência. Isso é uma determinação legal. Né? Também nós vamos, juntamente com esse convênio de adesão, nós vamos ter um termo de acordo, que é justamente onde nós vamos definir essa questão da vinculação do participante. Então, o desejo era termos uma adesão automática, mas ainda vamos chegar lá. Então, não vamos fazer isso com a vinculação formal. Então,
Fundamentalmente, presidente, eu entendo que nós estamos dando um grande passo, estamos escrevendo uma história no sistema a partir deste momento, né? E através também dessa opção do Previsonho, que é um regulamento já pré-aprovado, e hoje na reunião da manhã o doutor Marlin está lutando por isso, eu acho que até a nossa Assembleia isso já vai estar disponível lá na Previc, né, como um plano pré-aprovado. Isso vai dar uma velocidade muito grande, né? Novamente, isso o doutor Zé Roberto colocou claramente, não necessariamente precisará ser o Previsonho. Se for o Previsonho, já tem um regulamento lá pré-aprovado, mas fundamentalmente precisa ser um plano de contribuição definida, que é a base de um fundo instituído. E a derivação disso é de cada entidade. Poderá agregar risco, desde que transfira para terceiros, poderá prever um benefício temporário, ou, no caso uma renda antecipada. Então, é uma simplicidade e uma amplitude muito grande. E às vezes explicar o simples, né, é mais difícil, mas nós não estamos inventando, e o presidente citou bem, a nossa Tchê Previdência já pratica isso, em termos assim, associativo, então nós, as coisas boas, nós precisamos copiar, né, e esse é um grande exemplo. Então, inicialmente, presidente, eram esses comentários, estou muito otimista, acho que vamos dar uma nova dimensão, um novo marco para a Previdência Complementar fechada no nosso país, e estamos escrevendo uma história duradoura. Um dos maiores entendedores de previdência complementar, um visionário, né, doutor Devanir, o entusiasmo dele nos contagia e dá força para que a gente vá buscar o mais rápido possível mecanismos de aprovação, estruturação, operacionalização do desenho desse plano. Eu preciso também fazer o registro e agradecer o apoio irrestrito que toda a diretoria da ABRAP vem recebendo dos nossos conselheiros, das nossas grandes lideranças, empolgados com essa possibilidade de instituir o Plano Família. As grandes entidades, as médias, as pequenas, ligam para a gente, quando vai estar pronto, já podemos desencadear aqui dentro da entidade o assunto no âmbito do Conselho Deliberativo, no ambiente do nosso Conselho aqui, uma aprovação unânime, né, para que quanto antes a ABRAP estruture esse projeto do plano setorial. Então eu queria fazer esse registro e agradecer o apoio e o engajamento de todos. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, eu acho que já estão sendo distribuídas. Cada um tem um pouquinho, acho que a gente consegue, né? O doutor Devanir, como é o mais conhecedor aqui do sistema, recebeu algumas a mais. Quem conhece o sistema que tem que esclarecer, né? Não, claro. Eu vou, de cara, falar para vocês a mensagem que eu recebi da Marisa, da FUNCESP. Aliás, fica aí meu registro, meu abraço para a FUNCESP, a pessoa do nosso presidente, doutor Walter. Se a ABRAP estaria pronta hoje para assinar um convênio de adesão a plano setorial que permitisse a inscrição de participantes das entidades e seus respectivos cônjuges e dependentes econômicos na forma estrita da Resolução 12, Instrução 29 Previc. Caso não esteja, qual o motivo? Ajuste de estatuto em relação ao quê? Tão logo alterado o estatuto, que é o que a gente vai estar fazendo na nossa Assembleia no dia 8, fica aí, parênteses aqui, um convite, um pedido de participação, de envolvimento nessa Assembleia, que é fundamental. Então, voltando na nossa Assembleia, tão logo aprove a alteração do Estatuto, nós estaríamos prontos para assinar este convênio. É preciso dizer que o alcance não é só, em termos de grupo familiar, não é só os cônjuges e dependentes econômicos, como foi dito aqui, que é o que está disciplinado na Resolução 12, quando define o conceito de membro indireto. Mas aqui nós estamos falando de associados da ABRAP, né? Nós estamos falando de alcançar associados previdenciários da ABRAP, à luz da alteração do estatuto, e aí não seriam só esse o grupo, a entidade vai definir o grupo familiar, e o que a gente tem ouvido é que vai alcançar aí, me parece, num maior número, até à luz do que se pratica hoje em plano coletivo de família, o 3º grau do vínculo familiar. Uma outra pergunta da Sônia Alencar é se a apresentação do Dr. Zé Roberto será disponibilizada. Sim, exemplo do webinar, nós vamos estar disponibilizando aqui o vídeo, a apresentação, né, Dr. Zé Roberto?
Então, aí fica à disposição de todos para discussão. Doutor Devanir? Sim, eu tenho uma pergunta também do Tiago, de Rezende Andrade. Ele pergunta se, diante da estrutura apresentada, ele gostaria de saber se a entidade poderia realizar a gestão de recursos através de carteira própria. Isso será gestora e ter a BRAP como instituidora. É verdade, Tiago. A operação do plano, ela ocorre através da entidade, né? Então, a vinculação, como eu disse, né, é uma vinculação. Nós somos os instituidores e vamos operar o plano através de uma entidade, né? E a iniciativa, inclusive, de procurar a BRAP é da entidade. Então, toda a gestão evidentemente interna, é da própria entidade. Então, isso é possível, isso faz parte dentro da política de investimentos e de governança da própria entidade, né? E, se me permite, tem mais uma aqui, presidente, do Rafael Barcelos, ele é da Braslight. Ele pergunta se, uma vez implementado o plano, como seria o procedimento para futuras alterações de regulamento. A entidade teria que passar as sugestões de alteração para o regulamento, para a BRAP, e essa teria que concordar. Como eu disse aqui, nós precisamos cumprir dispositivos legais. No caso da lei, as entidades vinculadas à Lei 109, nós vamos simplesmente, seremos informados, né, para conhecimento. No caso da 108, há necessidade, além da informação, da anuência. E para só concluir esse pacotinho aqui, o Paulo, a Luciana Bassan, ela pergunta qual será o efetivo papel da BRAP na formatação, modelação, monitoramento dos fundos. Novamente aqui, a estrutura é uma estrutura muito simples, ou seja, a vinculação, a modelação desse plano, ele será feito pela entidade. A entidade vai estabelecer as regras, a entidade vai estabelecer o nível e grau de familiar que quer atingir, vai estabelecer o perfil desse plano, que tipo de plano, dentro do conceito de CD, quais as variações, enfim. Então, toda a modelação e monitoramento, evidentemente, que é da própria entidade, né? Nós funcionaremos quase que como um fundo instituído, operado, né, operando vários planos através das várias entidades. Então, eram essas, presidentes, que eu tinha nesse momento. Alberto, eu tenho duas aqui, presidente. A primeira delas, Ponciano, da CAPEF, ele pergunta o seguinte: qual o fundamento legal da alteração prevista no artigo 33, inciso 9, do Estatuto da BRAP, otorgando-lhe poderes para deliberar sobre assuntos afetos aos planos de benefícios instituídos setoriais junto a entidades fechadas de previdência complementar, bem como aprovar os termos e eventuais alterações dos respectivos regulamentos dos planos de benefícios instituídos setoriais. Quais são os comandos normativos especificamente? Bom, aqui eu acho que é uma oportunidade boa para diferenciarmos um pouco, explicarmos que esse processo ele tem duas naturezas, né? A primeira natureza é associativa. Isso diz respeito ao Estatuto da BRAP. O outro é previdenciária. Isso diz respeito aos planos que vierem a ser instituídos. Especificamente no que se pergunta, a alteração no artigo 33, na realidade está otorgando poderes não à BRAP, mas à diretoria executiva, para, em nome da BRAP, exercer esses comandos. Esses comandos, eles não são de natureza associativa, né? A sua fundamentação legal, que é o que está sendo aqui perguntado, a fundamentação legal, não para alteração desse artigo, tendo em vista que esse artigo é do Estatuto da BRAP, então é uma relação associativa, mas muito mais para que haja esse poder aqui trazido. O poder, ele tem uma previsão de natureza previdenciária, né? A entidade, enquanto instituidor setorial, ele tem obrigação legal e normativa de comparecer nessa relação, seja na instituição de um plano ou na alteração do seu regulamento. A fundamentação está na Lei Complementar 108, nas leis complementares 108 e 109, mais precisamente na Resolução 12, que trata dos planos instituídos, né? Um comando adicional à Instrução PREVIC 29 de 2016. Então, só lembrando, o que se pergunta em relação aos fundamentos não se aplicaria exatamente no que se está alterando, porque essa alteração é no Estatuto, na relação associativa. E os fundamentos que trazem essa necessidade de outorga de representação
são comandos de natureza previdenciária. Essa é a distinção, e os comandos normativos são esses aqui mencionados. Um segundo questionamento, Eliane Turati, da Visão Prévia. Quais serão as regras do convênio de adesão a ser celebrado entre a entidade e a ABRAP? Está se utilizando como referência um modelo padronizado disponibilizado pela Previc, compreendendo que esse é um modelo simplificado e o objetivo dessas relações é que elas sejam as mais transparentes e simples possíveis, exatamente para evitar a criação de qualquer tipo adicional de exigência ou de circunstância que possa trazer algum desconforto para as partes. Obrigado, Zé Roberto, satisfação. Eu queria fazer o registro que nós estamos online aqui, pessoas inscritas, mais de 220 pessoas. Eu acho que isso mostra realmente o interesse no tema e a importância que o nosso sistema vem dando para o nosso fundo setorial. Eu tô com uma indagação aqui do Paulo Lucarini, da MB Prev. Aliás, fica o meu registro, eu tive sábado na comemoração da MB Prev e Paulo, realmente vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí na Mercedes, uma importante associada da ABRAP. Ele pergunta, se bem entendi, não haverá limitação de nível familiar. Qual será o limite? O limite vai ser estabelecido, cada entidade vai estabelecer dentro do seu plano instituído e à luz do regulamento do plano, o seu limite familiar, como eu já me referi. A ABRAP vai estruturar um elo familiar, uma vinculação familiar mais abrangente. Evidentemente que a entidade vai poder, aí dentro dessa flexibilização, estabelecer o limite de vinculação e o grau de parentesco. De novo, o que a gente tem notado é que na composição do grupo familiar, inclusive à luz do que se pratica hoje em planos de saúde coletivo, o que mais tem utilizado e englobado são os parentes até terceiro grau. Mas, de novo, a liberdade da entidade. Boa tarde, solicito informar se os familiares poderão associar-se a mais de uma entidade. Esse é um tema que, essa pergunta da Jaqueline da Eletros, esse é um tema que a gente debateu muito e tem uma restrição nessa proposta de alteração estatutária, no sentido de que o participante e seu familiar só poderão estar vinculados ao plano setorial instituído pela entidade no seu ambiente da entidade de previdência complementar. Então, não vai haver a possibilidade de se estar em mais de uma entidade, se vincular em mais de um plano. Esse é o registro que o Estatuto vai criar uma restrição. Doutor Ivanir? Eu tenho uma pergunta aqui do William Dutra, da Porto Seguro. Ele pergunta, como ficará a governança das entidades? Existem entidades que o Conselho Deliberativo é formado pelo instituidor com maior patrimônio e participante. Sendo assim, a ABRAP corre o risco de ocupar essa cadeira. Ela pergunta, a ABRAP corre o risco de ocupar essa cadeira? As entidades terão que mudar o seu estatuto para que isso não aconteça? Olha, na verdade, a ABRAP não vai ocupar essa cadeira. A ABRAP simplesmente é a instituidora. A governança é da entidade, é interna da entidade, né? Então, ela vai, evidentemente, que vai ter uma massa muito grande aí de novos participantes, evidentemente, né? Ela vai abrir e aí ela terá que, evidentemente, dentro da sua política interna, estabelecer a forma de composição desses colegiados. Isso é verdade, nós vamos ter, e é um bom problema, né? Porque nós vamos ter aí muitos novos participantes. Mas não se trata da ABRAP. Eu queria separar bem isso, né? A ABRAP ela não interfere na governança das entidades. As entidades terão as operadoras dos planos, né? Os planos serão definidos pelas nossas associadas. A ABRAP ela não participa desse nível de detalhe de governança. Simplesmente o nosso relacionamento é através de um convênio de adesão e de um termo de acordo para as formalidades de inscrição desses participantes. Também tem uma pergunta do Tiago de Rezende Andrade. E a entidade criando um plano com a ABRAP, sendo a instituidora, no futuro a entidade pode trocar a instituidora sem interrupção do plano? Obrigado. Bom, é claro que isso aqui é uma mão dupla, né? Ela pode, evidentemente, trocar, desde que ela transfira esse plano e vincule esse plano e tenha um novo convênio de adesão com um novo instituidor, ela poderá fazer. Ela já vai ter uma massa constituída
né? E ela vai, agora, a continuidade ou interrupção desse plano, eu acho que vai depender de caso a caso aí. Eu não vejo assim, nós não estamos falando de uma portabilidade de um lugar para outro, nós estamos falando basicamente na interrupção de um contrato e a transferência de um contrato para outro, né? Então, nesse sentido, eu vejo que nós não estamos trocando uma operadora, nós estamos trocando um instituidor. Então, aí vai depender das condições de funcionamento dessa nova instituidora, dessa nova associação, né? O tema é tão apaixonante que a gente nota que, além do interesse maciço das várias entidades em estruturar seu plano família, como eu me referi, a gente nota as entidades já a campo buscando ouvir o participante, ver o potencial desse plano família dentro do nosso sistema. E aqui eu queria fazer o registro da pesquisa que foi feita pela Avalia. Conversando com o presidente Edécio, aliás, ficam meus cumprimentos, a gente nota aí quase 80% da população de participantes que gostariam de incluir seus familiares, se a Avalia, e me permita referenciar, porque foi inclusive tema aqui público do nosso Acontece, se a Avalia estruturasse um plano, a Avalia, que é uma das nossas maiores associadas da BRAP, se estruturasse um plano, quase 80% dos seus participantes teriam interesse de colocar 2, 3 parentes num plano de previdência complementar. Os números mostram realmente que o sistema está aguardando essa aprovação da alteração estatutária da ABRAP, o lançamento desse plano, para que elas possam instituir. Então, de novo, a demanda reprimida é muito grande e as entidades já estão se mobilizando para isso, que é muito bom, diga-se de passagem. Zé Roberto, por favor. Tenho mais uma, presidente. Eu gostaria, se me permite, só acho que vai facilitar bastante essa interação. Quando mencionamos ao início de que essa estrutura de planos setoriais ela é uma estrutura simples e moderna, é importante sempre lembrar o seguinte: tudo que se aplica a essa estrutura é exatamente o mesmo que se aplica a qualquer plano instituído. Então, algumas dúvidas em relação à governança, em relação à mobilidade de planos, em relação à mobilidade de participantes, é exatamente o mesmo que acontece em qualquer plano instituído. Não tem novidade, né? Não há um fato novo. Então, a maioria das dúvidas, né? Como é que se dá determinado procedimento em relação ao instituidor e a figura do afiliado setorial, o instituidor setorial não concorre com essa lógica do plano instituído, tendo em vista que sua fundamentação prevista na Instrução 29 é a Resolução 12. Então, essas questões dos arranjos de governança ou das movimentações, seja de plano, participantes ou reservas, aplica-se totalmente, de forma indistinta, tudo aquilo que já se aplica aos planos instituídos. Não tenho dúvida em relação a isso, né? Aqui uma pergunta do Tiago Lessa, FAPES, né? Quais seriam as condições para a abertura de um plano setorial, eventualmente nos moldes dos planos pré-aprovados pela ABRAP, Previsonho, por entidades ligadas à Lei Complementar 108 de 2001. Obrigado. Eu que agradeço, Tiago, pela oportunidade. Aqui há que se fazer uma diferenciação, né? A Lei Complementar 108, ela se aplica a 2 agentes, né? O primeiro, às entidades, e segundo, aos planos. Ambos patrocinados por empresas públicas. Né? Empresas públicas, todas aquelas direto ou indiretamente vinculadas à União, Estados e municípios. Então, isso é uma coisa. Se o que estivéssemos discutindo tivesse a ver com a entidade, naturalmente que haveria necessidade de participação das patrocinadoras, porque a patrocinadora patrocina a plano e a entidade, as patrocinadoras teriam que se manifestar. No caso, está se tratando aqui de um plano que não tem qualquer participação do Estado. O Estado não participa desse plano. Esse plano que, na realidade, ele está alcançando uma pessoa física que está vinculada a um plano administrado por aquela entidade, mas cujo esforço contributivo é somente daquela pessoa. Não tem nenhuma participação do Estado nesse plano, até porque não poderia. O Estado só pode comparecer nessa relação previdenciária fechada na condição de patrocinador e não do instituidor, né? Então, naturalmente que tudo que vai ser necessário para que haja a aprovação e a abertura desse plano é o mesmo que acontece à luz da Lei Complementar 109 e da Resolução 12. Não tem aqui nenhuma participação do Estado pelo fato da entidade ser submetida à Lei 108 ou ela administrar planos submetidos à Lei Complementar 108, porque este plano
ele não tem nenhum tipo de patrocínio ou participação direta ou indireta do Estado. Chegou mais uma aqui para mim, do Walter Volpe. Ele pergunta se o participante de uma entidade terá proteção da ABRAP e se a ABRAP auditará as entidades associadas. Bom, primeiro registrar que o participante e seu familiar, eles são associados, mas um associado especial da ABRAP, né? Um associado sem obrigações, sem contribuição ordinária, o custeio da contribuição ordinária, que isso compete às nossas entidades associadas, às entidades fechadas. O participante e seus familiares, nessa condição de associado especial, vamos chamar assim, a gente procura a criação para dar o veículo, para dar a possibilidade de ele ingressar, e tão somente para isso que ele assume a condição de associado, de ele ingressar num plano de previdência instituído setorial. Ele não terá nenhum tipo, objetivamente respondendo a sua pergunta, ele não terá nenhum tipo de proteção da ABRAP com relação aos efeitos do plano, até porque não é esse o papel da ABRAP na figura do instituidor setorial. É claro que a lei estabelece algumas responsabilidades, como no sentido de ter a ciência, por exemplo, de uma alteração do regulamento do plano, né? Isso é à luz do ambiente regulatório, mas a ABRAP não vai auditar as entidades, ela não vai dar essa proteção, ela vai ser simplesmente um facilitador, um veículo que permita que as entidades possam, criando ou instituindo seu plano setorial família, alcançar os seus participantes, cada entidade, se assim o desejar, de novo, isso é importante, né? Que assim o desejar, alcance o participante e seu familiar. Eu acho que é um pouco disso, doutor Devanir. Perfeito. Eu tenho uma pergunta da Mariana Souza, da Mercer. Ela pergunta, eu acho que até já tocamos nesse assunto, a ABRAP, como instituidora setorial, poderá participar da governança da entidade? No caso do plano família setorial, por exemplo, atingir um grande número de participantes e elevado patrimônio frente aos demais planos administrados pelas entidades? Olha, eu já toquei nesse assunto, esse assunto é um problema de governança interna, e o doutor Zé Roberto colocou bem, nós estamos tratando aqui de nada diferente do que já se pratica em termos de fundo instituído, né? Então, a única simplicidade na estrutura é que nós estamos falando de um fundo instituído com um cofiliado, com um co-instituidor. E esse co-instituidor, ele será também o operador do plano. Então, nós não teremos essa interferência, né? E tampouco vamos participar da governança. E também o Fernando Costa, da Mercer, ele pergunta, havendo a desvinculação da entidade junto à ABRAP, o participante ainda poderá ficar no plano setorial? Pode ser equiparada a uma retirada de patrocínio, tanto pela entidade como pela própria ABRAP? Olha, toda a construção está sendo feita com a pessoa jurídica, né? Até a iniciativa dela, logo no início do estatuto, da alteração proposta, sempre com a iniciativa da associada da ABRAP. Então, havendo a desvinculação, evidentemente que essa pessoa individual física não pode permanecer, a não ser que a entidade autorize outra associada da ABRAP para que aquele conjunto de entidades possa fazê-lo. Então, havendo essa desvinculação também se dá na operação do plano. Então, a operação do plano pode ser transferida, como já foi colocado aqui, para uma outra associação, para uma outra instituidora, e aí nós estamos falando em uma transferência de um grupo de pessoas para um outro instituidor, dentro das regras do plano estabelecido pela própria instituidora, que poderá até ser o próprio plano previdenciário, né? Eu não vejo isso aqui, a figura da retirada de patrocínio também, não se trata disso, né? Bom, então, Zé Roberto, estou com mais algumas aqui. Tenho duas. A primeira da Daniela Claudai Carneiro Félix, da Odebrecht. Por favor, como funcionará o PGA? Será um PGA separado? Eu acho que a resposta fica facilitada pela consideração que anteriormente fiz. O tratamento é exatamente o mesmo de qualquer outro plano. Sim, tem um PGA próprio, vai ter um CNPB próprio, é um novo plano. Ele não se difere em nada, somente a sua estrutura, que ela se submete a essas figuras, né? A figura do instituidor setorial, do afiliado setorial, mas é um plano
instituído como outro qualquer. Tem CNPB, tem PGA, normalmente em separado, lembrando que existem normativos do final do ano passado que tratam inclusive da constituição de fundo administrativo de fomento, que pode ser uma grande alavanca para viabilizar esse plano setorial. Quer dizer, investimentos relacionados a esse novo plano, eles podem ser constituídos a partir do programa administrativo do ano de 2018, pode ser utilizado o fundo administrativo constituído até dezembro de 2017 para investimentos estruturais na entidade, para se preparar como um todo para um novo momento, um momento diferenciado, e todo esse custo de funcionamento de novo plano, ele pode ser suportado pela entidade a partir do que for constituído num fundo de fomento administrativo, a partir de 2018, por até 5 anos. Né? Então, eu acho que foi uma grande contribuição do CNPC no sentido do fomento e, naturalmente, que essa estrutura de planos setoriais pode se beneficiar, sim, desses normativos do PGA. O tratamento dele é exatamente o mesmo que se dá em relação a qualquer outro plano. Né? Uma outra dúvida é se, numa eventual retirada de um participante, se os familiares perdem o direito de se manter no plano. Eu tomei o cuidado de, ao mencionar a situação do participante, do assistido e dos familiares, trazerem todos para o mesmo nível. Né? Então, a condição para que um participante possa participar desse plano setorial, ele está atrelado, já que estão no mesmo nível, a figura da associada. Enquanto a associada ela estiver sendo afiliada setorial, responsável por aquele plano, o participante, os seus familiares que estão no mesmo nível, passam a ter a possibilidade de participar daquele plano. A saída de um participante não tem nenhum tipo de influência em relação aos familiares, porque eles são tão participantes quanto aqueles. Né? O vínculo familiar é que propiciou ele ser tratado como um associado especial previdenciário da ABRAP. E a saída desse participante não concorre com a saída ou a perda do seu vínculo familiar. Né? Um exemplo, mais uma vez, é o que se aplica aos demais planos, seria imaginar que, eventualmente, um participante que possa, à luz hoje das normas em vigor, trazer um dependente econômico menor de idade na condição de participante, seria imaginar que esse participante, né, menor de idade, ao completar a maioridade, ele tivesse que ser automaticamente excluído do plano. Né? Não é o caso. Né? O que existe, né, o que se preserva, é a origem que fundamentou, justificou e permitiu o ingresso daquela pessoa no plano de benefícios. Eu tenho aqui mais uma comigo, do Marcelo Correia Lesa, lá da CIAS. Ele diz, além da contribuição normal a ser vertida para a entidade administradora do plano, há previsão de pagamento de mensalidade do futuro associado para a ABRAP? Se tem, qual seria o valor? Não, por força da alteração estatutária que a gente está fazendo, esse associado especial para fins previdenciários ele está isento das contribuições que, de novo, né, compete somente às entidades associadas da ABRAP. Então, fica aí mais esse registro. Se me permite, presidente, claro. E de qualquer outra obrigação da ABRAP. De qualquer outra obrigação. Teve esse cuidado, né? Tudo, Evania. Pois não. Eu tenho uma pergunta da Daniela Carneiro Félix, ela da Odebrecht. Ela pergunta, os conselhos fiscal e deliberativo poderão ser os mesmos da entidade ou teremos que criar novos conselhos? E é aqui que está a simplicidade. Nós não vamos alterar em nada a estrutura de governança das entidades. Poderão ser os mesmos e, evidentemente, que isso aí produz sinergismo, produz racionalização e me parece que esse é o grande fator aí de sustentabilidade dessas nossas, muitas das nossas associadas. Então, não se mexe na estrutura de governança, a gente espera que isso cresça e lá na frente, se nós tivermos muitos familiares associados, aí vamos ter que ver a forma de dar aí voz, né, para esses participantes, mas não se mexe em nenhuma estrutura existente, não. Eu queria mais uma vez fazer o registro, a gente discutiu isso muito aqui na ABRAP, né, e destacar o papel exclusivo da ABRAP como uma facilitadora para que as entidades possam instituir o seu plano família. Né? A ABRAP ela quer ser somente uma estimuladora de novos planos. Exemplo de que, como eu disse, várias estão fazendo, a gente quer permitir que as entidades que assim o desejem e ainda não o fizeram, o façam através da associação ABRAP representativa do setor da Previdência Complementar Fechada.
mas de novo, né, com o papel exclusivo, quase único, de facilitadora da instituição, da criação, da viabilidade desse plano instituído de família. Eu acho que... Por favor. Só uma contribuição, porque eu acho que esse tema governança ele é bastante importante. Eu acho que a gente pode oferecer uma contribuição até pela oportunidade de estar aqui presente a autoridade máxima da ABRAP enquanto executivo, que é o seu presidente, o Dr. Devani, mas me parece que pelo que foi colocado, e é uma dúvida que parece estar bastante intensa e que vale a pena talvez um esclarecimento, é assim, o potencial desse assunto, ele chega ao ponto de imaginarmos uma duplicação do nosso sistema no curto prazo. Se cada participante trouxer consigo um familiar, um apenas, tendo em vista que agora não é mais dependente econômico familiar, então é bastante comedida essa hipótese, você dobraria o sistema. Ora, se em alguns planos você trouxer mais do que um, esse plano ele tem a capacidade de ser maior do que talvez o atual plano já administrado pela entidade. A preocupação, possivelmente, no que diz respeito à governança, diz respeito ao previsto na Lei Complementar 109, que já estabelece as condições de composição de conselhos, onde tem que ser considerado o número de participantes e patrimônio dos planos para fins de eleição e designação nos conselhos da parte dos participantes e assistidos e de patrocinadores e instituidores. E faz sentido essa preocupação. O que eu entendo que vai acontecer, pelo que já foi aqui trazido pela própria ABRAP, é o seguinte: se esse plano ficar muito grande, ele vai sim se submeter a essa condição em termos de governança, mas o que está sendo colocado pela associação é que, no que diz respeito aos participantes, esse novo grupo vai participar do processo seletivo normalmente, porque são participantes, e vai ocupar seu espaço em termos de representação. A parte que caberia à ABRAP, por consequência, enquanto instituidor desse plano, o que estamos entendendo aqui que está vendo por parte da ABRAP está declinando dessa possibilidade ou desse interesse em participar da governança da entidade. E não há nenhuma proibição, nenhum impedimento legal nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto relevante, porque, de fato, qualquer entidade pode imaginar, mas nesse caso, a ABRAP vai ser o grande instituidor e vai participar da governança de todos os planos. E o Luiz Ricardo, imagino que ele não teria pernas, desculpa, Luiz Ricardo, e, consequentemente, capacidade ou interesse de fazer. Ele está longe, nunca nem sequer foi discutida essa hipótese. Então, mas eu acho que é importante, de pronto, a própria associação colocar que haveria a disposição de declinar essa possibilidade exatamente para não ter qualquer outra afetação. Não, sem dúvida. Levanta bem um ponto, né, que a gente também discutiu aqui, como você bem se referiu. Não tem o menor interesse em participar na estrutura de governança, concorrer ou criar alguma... Nós queremos, de novo, fito exclusivo, sermos facilitadores das nossas associadas e dos nossos futuros e potenciais associados especiais para fins previdenciários, e queremos ser uma indutora, que é o que a ABRAP tem feito isso à exaustão. E aqui eu preciso me referir a tudo que foi feito desde o primeiro dia da nossa gestão. Nós estamos falando de a ABRAP levou para o CNPC proposta de inscrição automática. A ABRAP levou para o CNPC a proposta de revisão do PGA, em especial para o fomento do sistema. A ABRAP discutiu de uma maneira olho a olho, com transparência, com franqueza, com a Previc, quando veio a proposta da criação de comitê de auditoria, e a quatro mãos e com uma cooperação de vários atores, em especial das 17 ES, conseguimos uma norma que atendesse, importante, a blindagem e atendesse a expectativa de governança. A ABRAP esteve à frente desse plano setorial família, fizemos essa discussão do CNPC, porque a ABRAP foi quem iniciou esse debate, junto com toda a equipe da Secretaria de Previdência. Junto com a Previc, temos discutido a questão da resolução aprovada no último CNPC, que envolve a atuária. Estamos aguardando a assinatura dessa resolução para que seja publicado no Diário Oficial. A informação que a gente tem aqui, isso já está na mesa do ministro da Fazenda para a sua assinatura e virá semana que vem. A ABRAP tem defendido, tem estruturado a questão do CNPJ por plano. Expectativa muito grande que agora, na primeira quinzena, vou repetir, em novembro, a gente fecha o exercício com grandes conquistas e o CNPJ, ao que tudo indica, será aprovado. Eu acho que é esse o papel da ABRAP há 41 anos no sistema. É defender, é buscar o aperfeiçoamento, é buscar a excelência e agora ser uma facilitadora, uma indutora de novos planos de previdência complementar fechado para os familiares. Se tivermos essa
essa participação dos familiares, seus participantes, no seio da governança de cada entidade, naquilo que pertine aos participantes, a ocupação dos participantes dos conselhos, teremos uma boa notícia. Né, eu acho que teremos a boa notícia de que o plano família setorial já deu certo. Né, o plano família setorial foi realmente o grande viés de crescimento do sistema, que de novo estava estagnado, e eu acho que a gente vem reinventando e vem permitindo o seu fomento e crescimento. Doutor Devanir. Presidente, eu só queria lembrar um detalhe muito importante. Para que tudo isso ocorra, nós teremos uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 8 de novembro, e como se trata de um ajuste, de uma alteração estatutária, nós precisamos de quórum qualificado. A Assembleia, ela, em primeira convocação, ela se instala com 2/3 do quadro associativo, e numa segunda, necessariamente com 1/3. Então nós vamos precisar em torno de 90 entidades, e aqui vale a presença física ou através de procuração. Então, um pedido que faço é que não deixe, se não puderem estar aqui, que procurem transferir aí uma procuração para que esteja aqui a associada representada, a gente possa fazer e aprovar essa alteração estatutária e já em seguida, registrado esse estatuto, já praticar o fundo setorial da nossa ABRAP, eu diria muito mais, o Fundo Setorial da Previdência Complementar a nível de Brasil. Então é um pedido para que a gente possa concretizar esse sonho e teremos também uma grande, eu tenho certeza, um grande benefício para todos nós que atuamos, e é uma notícia muito boa esse salto que o sistema certamente dará. Doutor Zé Roberto, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui. Agradecer mais uma vez ao presidente Luiz Ricardo pela gentileza do convite, pela oportunidade, doutor Devanir, e pela natureza do tema, apesar da simplicidade, né, pode surgir dúvidas subsequentes, eu me coloco à disposição, naturalmente, por intermédio da ABRAP, acho que essas dúvidas podem ser dirigidas à ABRAP, e todas elas que eu tiver capacidade e possibilidade de auxiliar no esclarecimento, eu me mantenho à disposição, agradeço e faço coro aqui a expectativa melhor possível de que, de fato, nosso sistema ele possa alçar um outro patamar a partir dessa iniciativa. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a paciência, a presença e a atenção de todos. Mais de 200 pessoas, 220, como eu me referi. Isso, de novo, mostra o interesse. Queria agradecer muito, Zé Alberto, nesse trabalho em parceria com a ABRAP, que a gente vem fazendo na construção do plano setorial, dentre outros temas. Nós estamos realmente, né, Zé Alberto, acho que vivendo um momento ímpar de revolucionar o nosso sistema, incrementar. Agradecer meu grande mestre, de novo, vou brincar com muito carinho, nosso Dr. Google do Sistema Fechado de Previdência Complementar, pessoa que eu aprendo todo dia aqui na ABRAP, visionário do sistema, e Devanir, mais uma vez, obrigado pelos ensinamentos, esse entusiasmo todo na instituição desse plano família setorial no nosso ambiente aqui da associação. Agradecer mais uma vez também ao Marne, né? Eu acho que o Marne está aqui com a gente, né, na Previc, tem sido aí um grande interlocutor, junto com o Fábio, toda de call. Eu acho que todas essas conquistas que estão sendo colocadas de pé no sistema ao longo desse período se deve à sua participação, Marne, a liderança do Fábio na superintendência. Então receba aí meus agradecimentos mais uma vez pela parceria e construção do sistema que a gente está fazendo. Coloco à disposição de novo a associação para prestar todos os esclarecimentos necessários, nosso ABRAP atende, nossos canais aqui de acesso, enfim. Temos aqui na mão agora um novo momento da Previdência Complementar, revolucionário. Uma nova etapa do sistema entra a partir do dia 8 com a aprovação do nosso estatuto, se Deus quiser, quiçá para que possamos duplicar ou triplicar o número de participantes do sistema. Um abraço a todos mais uma vez, obrigado pela atenção, tchau, tchau.